temos o prazer, dentro do projeto Memória do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ouvir a doutora Leia Portugal. A doutora Leia é uma pessoa importante aqui no Tribunal de Justiça, porque você começou a trabalhar aqui muito cedo, menina, né? Trabalhar aqui no Tribunal Litoral. No Litoral. Tribunal Litoral, então, 1961. A doutora Leia é conhecida como a titular do cartório de registros, de segundo imóveis. ofício. Não, imóveis. Registro de imóveis. Imóveis, É isso. Mas nós não podemos esquecer de que ela trabalhou aqui no Tribunal do Litoral, é isso? Sim. No início. Né? E é uma pessoa que tem uma ligação muito grande com toda a história do Tribunal de Justiça. Então, Léo, você pode ficar assim muito à vontade, depois será passado para você a gravação, você terá a oportunidade de fazer uma revisão e fazer os acréscimos e cortes que você julgar conveniente, né? Mas nós queremos registrar que é um prazer muito grande contar com a sua presença aqui, porque você faz parte da história do Tribunal. Então, queremos saber tudo, doutora Leia, desde a sua formação, de onde veio, formação profissional, onde estudou, os concursos que fez, tudo. Bom, meu querido professor, o doutor Sebastião Reis, foi professor de Direito Civil e um dos artífices de eu ter passado no concurso, porque semeou alguma coisa. Aqueles desembargadores, minha amiga desembargadora, Maria Tereza, eu acho que vocês querem que eu dê um depoimento, que o tribunal está em mim ou como eu estou no tribunal, não é isso? É mais ou menos isso. Eu vim para Brasília de castigo. Bom, vamos voltar. Eu nasci há 67 anos, numa pequena... Não, também essas coisas, a idade nos dá o savoir-faire de dizer a idade. Numa pequena cidade do interior do estado do Rio, chamada Barra do Piraí, no Vale do Paraíba. Estudei em colégio de freira, como toda boa menina da classe média, um pouco intelectualizada, que meu pai era jornalista, minha mãe era professora de nível superior, e fiz vestibular para a Pontifícia da Universidade Católica do Rio, do curso de jornalismo, onde cursei 2 anos, quando aí vim para o Brasil. Vim para Brasília com 17 anos, aqui cheguei no dia 1º de setembro de 1960, e no dia 5 de setembro faria anos, então eu cheguei quase na alvorada da maioridade. Então, e fiquei em Brasília e indo fazer provas no Rio, uma coisa muito louca, porque eu não podia largar o curso de jornalismo, que meus pais tinham muito medo de morrer, eu não tenho curso superior, que era uma preocupação da classe média que tinha um pouco ilustrada, vamos dizer. Então, fiquei, mas foi muito difícil esse ano. E eu depois continuei, mas foi muito difícil esse ano, porque eu ia e voltava. Bom, fui de castigo porque eu era filha caçula, e eu não podia ficar na casa da minha avó, porque tinha 90 e tantos anos. Então achavam que seria uma carga, a família achou que seria uma carga muito grande. Também pensionado não ficava bem. Então não podia ficar, alugar apartamento. Hoje se aluga apartamento, tudo está tudo ótimo, maravilhoso, mas na minha época não. Estou falando de 60 anos atrás, né? Não, 50. Então, já sou, não vamos exagerar. Bom, aí vim para cá e fui nomeada para um cargo isolado de provimento efetivo, que era a época como eram providos os cargos do Tribunal Regional Litoral, no começo de janeiro de 1961, quando me casei. Me casei com um arquiteto de Brasília e aquela idas e vindas ao Rio estava me cansando um pouco. Então, como eu tinha me casado,
Eu resolvi, era o primeiro ano da Universidade de Brasília, o primeiro vestibular, e eu resolvi fazer, até com também um conhecido servidor dessa casa aqui, que era o Walter Soter. Nós dois, houve uma, vamos dizer, a pleia dos que não tinham curso de Direito, resolveu fazer, e para a surpresa minha de volta, só nós dois passamos. Foi uma coisa muito difícil. Nós chegamos no dia seguinte, tínhamos passado, e perguntavam assim, fulano, você passou? Não. Foi uma coisa muito... Bom, então eu resolvi fazer. O Walter, lamentavelmente, nesta época, não pôde continuar, foi cursar depois. E eu cursei, fui uma aluna, eu acho, do terço superior da universidade, não fui? Eu fazia parte do nível terço superior da turma, né? Em termos de estudiosa, né? Aplicada. E trabalhava no Tribunal Eleitoral à tarde, inclusive um privilégio de uma lei que eu batia ponto, que eu podia bater 15 minutos depois. Então era uma coisa incrível. Tinha uma aula, 1h às 7 horas da manhã, você se recorda disso, que durava 2 horas. A chamada passava para ser assinada às 7 horas da manhã. E eu tinha que depois ir para casa. E isso fui tendo filhos. Eu tive 2 filhos durante esse tempo de faculdade. Bom, terminada a faculdade, eu continuando funcionária do Tribunal Eleitoral. Quando terminei a faculdade, inclusive o Tribunal me destacou para ir coordenar as primeiras eleições do Acre, que tinha se transformado em Estado naquele ano. Então, acharam que eu podia ir para o Acre. Foi uma experiência realmente sensacional. Sensacional. Como vida, como realidade brasileira, que era uma outra realidade. Não havia uma ponte no Acre. A gente fazia tudo de barquinho para atravessar os rios. E o primeiro dia eu quis pagar o barqueiro, ele falou, não, só não me paga na volta, só não vou voltar. Para ver o que era a realidade, e a gente achando. E eu achava que eu tinha nascido na roça, em Barra do Piraí. Mas em Barra do Piraí era Paris, Londres, Nova York, perto de uma realidade que eu vi no interior. Para Minas Gerais, Barra do Piraí era importantíssimo, porque ali era a conexão para o Rio de Janeiro. E para São Paulo. Fazer o que deslocava. Leia, mas quantos eleitores mais ou menos havia no Acre nessa ocasião? Não, os embargadores não me lembro. Eu vou fazer uma pergunta adicional à desembargadora. Foi a primeira eleição do Acre? Foi a primeira eleição, quando ele foi transformado, levado ao Estado. Ele foi levado e em seguida foi... E o tribunal estava muito difícil, o Tribunal Regional, se comunicar com o Acre. Que era pela 4ª Companhia de Fronteira ou por um rádio amador chamado Seu Pinho. Era uma outra realidade. Conte um pouquinho, porque eu me lembro perfeitamente, eu me recusei a presidir as eleições lá no Acre, porque criaram o Estado, criaram a Justiça do Acre e não criaram a Justiça Eleitoral. Foi isso? Sim. Então, a Justiça Eleitoral do Acre era subordinada ao Tribunal Eleitoral. Isso? É estranho, realmente eu também não estava entendendo como é que Não, eu posso até, essa passagem. Eu posso até acrescentar, porque era o desembargador corregedor Mário Dante Guerreira. E ele me chama, eu tinha uma... Né? Quando eu fui, foi antes. Então não foi na criação. Lógico que foi na criação. Não, foi outra. Não, o Mário Dante Guerreiro, desembargador Guerreiro não era nem desembargador ainda. Era desembargador Cândido Colombo Cerqueira. Pois é, então foi na criação do Estado. Criou-se o Estado, instalou-se o Estado, instalou-se o Tribunal Regional, foram lá, instalou-se, mas não criou a Justiça Eleitoral. Não criou, só tinha o Tribunal de Justiça. Ficou essa anomalia. Inclusive, muito interessante, porque os juízes não tinham onde morar. Só tinha um hotel em que foi lavado, limpado para mim. E me deram uma funcionária acriana, muito competente, uma senhora, para ir, como vamos dizer, secretariando a missão. E foi um contínuo que nós levamos conosco as cédulas. Tipo de aventura.
Então, quando nós chegamos lá, me disseram, olha, aqui não tem tribunal X, tribunal, não tem tribunal de alçada, tem tribunal de calçada. Porque ainda não tinham acomodações e os embargadores se reuniram na calçada do hotel à noite para fazer quase as sessões. Que não havia. Eram como se fossem sessões administrativas ali. Só, né? só. E para a comunicação, para a Justiça Eleitoral, para o Tribunal Regional aqui em Brasília, eles usavam a 4ª Companhia de Fronteira, o telex da 4ª Companhia de Fronteira, ou um velho radioamador. Quer dizer, a gente pensar nisso em termos de internet é impossível. Não dá para Com as tecnologias da informação. E vocês não tiveram nenhuma dificuldade com nulidades, fraudes, etc? Não? Nós empastelamos uma gráfica que estava fazendo. Os juízes foram muito simpáticos, jovens juízes que estavam lá e jovens promotores. Foram muito simpáticos, porque o mais ou menos levava uma coordenação, coordenava os juízes, porque eles não tinham ligação entre eles. Então, eu os coordenava. Tinha cidades que não abaixavam, não abaixavam. Basileia, nós tivemos que dormir em Basileia. O juiz nos deu o quarto dele na casa de uma pessoa que ele alugava e ele foi dormir em Algures, entendeu? Porque não tinha. Basileia é divisa com a Cobija, na Bolívia. Então, se comia em Basileia, em Cobija, porque não tinha um lugar para se comer, os 2 dias passando lá. Porque nós fomos distribuindo material eleitoral e conversando com os juízes. Não houve nulidade, não houve essa gráfica que foi fechada e uma rádio que nós conseguimos tirar do ar. Nós não, mas um esforço coletivo nosso. E dos magistrados lá. Eles foram muito simpáticos, um monte de gente. E o interior, nós fomos como um promotor, que ele nos acompanhou, para dar um suporte. Bom, mas voltando agora ao tribunal. Então, esta é a experiência criando, foi uma experiência, para mim, incrível. Só comparável à da Rússia, que eu tive 30 anos depois. Quando eu fui convidada para fazer parte de uma comissão que fez a lei da terra na Rússia, depois que houve a democratização, do Gorbachev, né? Da abertura. Então, o que nós vamos? Aí, quando eu estou terminando a faculdade, quer dizer, em seguida que eu cheguei do Acre, foi em 66, e sai publicado no dia 25 de janeiro de 67, saíram publicados 2 decretos-leis. O 113, que estruturou toda a Justiça do Distrito Federal e criou os que hoje são chamados pela Constituição de serviços notariais e registro mais, porque tinham um só tinham 3 cartórios, vamos dizer, extrajudiciais em Brasília. 2 tabelionatos, que tinham as funções de protesto de título, e um registro civil que fazia títulos, documentos, pessoas jurídicas. Esse era o quadro. Então, criaram essas vagas e um amigo nosso, o doutor Digito Medeiros, de quem eu não gostava e ele também não gostava de mim, ligou para a casa de meu pai, que ele soube, e ligou me dizendo que queria falar comigo. Eu falei, papai, eu cheguei em casa. Como esse moço não fala comigo, nem eu falo com ele. Ele falou, olha, eu sei que a senhora vai fazer concurso, sei que a senhora é muito, muito esperta, muito inteligente, aquele jeitão dele, a senhora conheceu? Conheci muito. Então, eu quero, o senhor conheceu também, né, Zil? Eu queria estudar, que a senhora está estudando com uma bibliotecária, Miriam Gurjão, você lembra? Depois foi Miriam Mero Julac. Então, que era muito minha amiga, porque morava no mesmo edifício da minha mãe. E foi muito querida aqui, foi. Escrivã da segunda vara civil. E depois foi para Sobradinho. Exatamente. E era o nosso concurso. E me viu entrando com os livros na casa dos meus pais, perguntou, vai fazer o quê? Concurso para de cartório? Eu vou fazer, eu posso fazer. Eu sou bibliotecária, não sou bacharel de direito, não há limitação.
E eu queria estudar com vocês, porque eu gosto de estudar em grupo. E se formou um grupo. O doutor Gigeta Medeiros, o doutor Fernando da Silva Almeida, o doutor, que não assumiu, depois eu vou me lembrar o nome dele, a Miriam, eu e esse que eu vou me lembrar, doutor Pedroso, que era o diretor-geral do antigo Tribunal Federal de Recursos. Que também, que o doutor Fernando trabalhava no Federal de Recursos, então nós estudamos todas as noites, Hoje diz assim, os concursos eram fáceis, o difícil é agora. Olha, o nosso foi bastante puxado por uma coisa, tinham também cartórios judiciais, então a matéria era vasta demais. Era uma matéria que abrangia também varas criminais, especializada, legislação de acidente de trabalho, vara de menores, então, bom, e nós estudamos então todas as noites. Todo direito, né? Todo direito. Eu me lembro que caiu uma questão, conversei com dois ex-professores meus, com o Eduardo e com a Maria Carmen, falei, mas caiu isso na prova lá. E aí nós estudamos sábado e domingo inteiros. Sábado e domingo nós ficamos no escritório do Gigeta, que era uma lojinha na 114, a quadra que eu morava, em que eu moro até hoje. E as casas mandavam comida, cada casa mandava a comida um dia, para a gente não perder o ritmo. E olha, foi um esforço compensado que nós 5 passamos. O Gigeta, como era o mais brilhante, e foi o mais brilhante tabelião que eu conheci, tabelião de notas foi o mais brilhante em toda a minha vida. Eu tenho 42 anos de exercício. E ele passou em primeiro lugar. O doutor Fernando também é um homem brilhante e, fundamentalmente, ele conhecia muito direito civil. E como substrato da nossa prova na parte extrajudiciais foi no direito civil, ele teve terceiro colocado foi o doutor Elianto Cirqueira Lima, eu fui a 4ª colocada, o quinto, aí fomos até a doutora Miriam. O Rubem Chama não foi nesse concurso, não? Foi, Chama foi depois de mim, foi o Chama, depois foi o Jatir, exatamente. Rubem Chama, depois o Jatir Cunha, depois foi o procurador da República e largou, que foi para Sobradinho, razão que a Miriam pediu a remoção para lá. Pedro Teixeira, não, Romeu Jobim, que renunciou e o Pedro Teixeira entrou. Contou isso aqui. Foi uma tristeza para nós, não é porque morreu que virou santo. É uma pessoa controvertida, né? Muito controvertida, mas eu o conhecia bem, porque ele trabalhava no Tribunal Eleitoral. Então eu já o conhecia de políticas eras, né? E... Quantos cartórios foram providos naquela época, Leia? 7, 8. Eu posso dizer 7, 8. O Jatir proviu, depois saiu, Chama, Jatir. O Pedroso pegou uma vara, não se interessou. Aí foi o doutor Romeu, aí o Pedro, depois a Miriam, foram providos 8 cartórios. 8 cartórios, 8. Que me lembro, 8. Porque as varas, as pessoas que passaram, só foram 13 aprovados, uns fizeram para título também. Ou diziam ter feito para título, porque não foram, então iam aproveitar para título. Não sei se teriam realmente feito para título. Esse número de cartórios extrajudiciais, sim, ele permaneceu fixo até quando, Leia? Até... Quando é que foi a segunda? Peraí, deixa eu me fazer um... Foi quanto? Foi 89?
Foi 89. 89. 88 e 89, quando foi criado o cartório de registro imóvel do Guará, quando foram criados os... Não, Taguatinga já era. Era o foi- Elianto. Era o Elianto. Então aí foram pulverizados depois, porém não providos, porque não tinham condições econômicas de sustentabilidade. E esses primeiros cartórios, eles atendiam à expectativa da população? E eu faço também uma segunda pergunta. Se as pessoas que aceitaram ser titulares desse cartório conseguiam uma remuneração satisfatória naquela época? Bom, vou dizer por mim. Eu era casada com um arquiteto da Nova Cap, urbanista, tinha 2 filhos, morava num apartamento funcional. Meus pais me ajudaram muito a sobreviver nos 5 primeiros anos. Eu tinha um funcionário, eu contratei um substituto, que foi o Toninho, o Antônio Baixo Ramos, tinha um datilógrafo, que eu até teve lá no cartório, cabeça branca, tudo, o Orlando, e um colega meu do tribunal, que tinha se aposentado já, que era diretor, vamos dizer, administrativo do Tribunal Regional. Nós éramos uma família, éramos 30 pessoas, nos conhecemos todos. Se ofereceu para ir comigo sem ganhar, porque disse que eu não tinha nenhuma parte de administração, porque eu conhecia direito. E ele ficou anos comigo sem ganhar nada. No primeiro dinheiro que entrou, assim, com coisa, nós compramos o primeiro carro para ele, demos com um laço de fita e tudo, porque ele tinha ele ia a pé para o cartório e voltava. Quer dizer, eu estou lhe dando isto para dizer como era. Foi o início. Foi o início, foi muito difícil. Eu acho que hoje os meus colegas querem chegar, começar onde a gente está terminando. O Sebastião me conhece há muitos anos, ele sabe que eu sempre tive uma vida muito monástica, né? Não mudei não mudei as amizades, mudei padrão. Melhorei um pouquinho a roupa, os carros, porque ficam mais difíceis. Bom, mas aí o que foi para Brasília? Para o Registro Imóvel. O Registro Imóvel para mim foi uma paixão, depois se tornou uma paixão. Porque aí eu pude penetrar naquilo que era, vamos dizer, a filosofia do registro imobiliário brasileiro. Que quando a gente lê o Código Civil, não sabe o que motivou o Clóvis Bevilacqua a optar pelo sistema alemão, abrandando para sair do sistema francês, dando toda a importância e relevo ao registro de imóveis, porque é uma coisa que ele fez. Foi isso. O registro de imóveis tem um relevo, por ser constitutivo, para a propriedade se constituir no registro de imóveis. Nós somos o único da América do Sul, da América Latina, que temos esse sistema. Todos os outros países têm o sistema francês, que são apenas arquivistas, eles arquivam. Olha, E você acha... Interrompendo aqui, eu acho que você teve assim, uma verdadeira paixão pelo registro de imóveis. Isso. E como foi importante também a sua presença no registro de imóveis. Porque vocês acabaram irradiando muita coisa também. Sim, para fora do do Brasil. Eu gostaria também que você dissesse alguma coisa a respeito do que foi a realização deste concurso, porque até então todos os cartórios eram nomeados pelo presidente. A exceção do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Pois é, mas a exceção do Rio Grande do Sul, que até hoje tem o melhor quadro, até hoje tem o melhor quadro de profissionais do Brasil, até hoje. Então não deixou de constituir uma revolução foi. Né, em todo o Brasil. Contrariou muitos interesses, né? Muitos interesses. A briga ainda continua até hoje, né? Até hoje. Hoje está mais acentuado, não é isso? Esta semana, sobretudo. Mas como foi importante a realização desse concurso pelo Tribunal de Justiça. E eu acho que mudou a mentalidade. Fundamentalmente a mentalidade. Sim, nós deixamos de ser... Brasília continuou fazendo concurso. Sim. Eu mesmo presidi 2 aqui. E todos com muito bom resultado. Muito. Mas o que o doutor
Aloysio está falando, Hermenegildo, é que o tribunal poderia ter se acomodado no modelo nacional de nomeações, de designações. Então, Isso foi uma revolução, foi uma mudança de atitude. Uma mudança assim, importantíssima, radical. Mas foi. É um fato a ser registrado mesmo, porque naquela época, 1960 e pouco. Eu queria dizer o seguinte, a mudança da mentalidade, até no trato, quero dizer, com os advogados. Eles chegavam, sabiam que eles podiam discutir. Tinham o interlocutor. Entendia do direito, entendia dizia por que fazer aquilo. Por que fazer aquilo? Porque eu perguntei a várias pessoas, por que você faz isso? Porque eu sempre fiz. Foi sempre feito assim. Eu falei, não. Mas não é isso. Não é isso. Então, isso é que eu gostaria que você deixasse bem registrado, a importância que significou esta mudança. E essa mudança foi capitaneada aqui pelo Tribunal de Justiça. Me parece que o presidente da época era o Souza Neto. Desembargador Souza Neto. Muito admirável. Eu não conhecia. Uma figura muito boa, muito boa. Leia, você acha que, você falou aí em América do Sul, você acha que o registro de imóveis, tal como está estabelecido legalmente no Brasil, ele dá mais segurança aos proprietários do que esses arquivistas, como você disse, primeiro é o seguinte, porque nós temos o título e modo. Nós temos opera em duas etapas. Primeira etapa, o notário. O notário, hoje muito aqui substituído pelo regime particular feito pelas financeiras e pelos bancos. Mas, vamos dizer, o notário. Vamos ver no direito clássico, o notário. O notário é a primeira trincheira da legalidade. Depois, há uma segunda trincheira. Doutor Rios, o senhor é um homem tão moderno, tem celular. Eu já tinha desligado esse Rio. Não, eu botei no silencioso. Eu acho que eu vou desligar o meu, só desligo um pouco. Então, isso depois deleta. As pessoas de mais de 35 anos, como nós, não estamos acostumados com a modernidade. Bom, Bem, mas o que eu até queria complementar aquela pergunta, o que significou para a população mas eu acho que a população dos cartórios? E aí a senhora complementaria depois a evolução, porque nessa época não tinha computador. Não. Não é verdade? Eram matrículas de livros. A população, eu falei da parte dos advogados. Eles conseguiram os interlocutores. Agora, não vou falar por mim, vou falar por uma inteligência como a do Gigeta. Não por mim, não. Eu era uma maneira... Você não estava lá embaixo, não. O Fernando, que era um bom civilista, então eles tinham interlocutores. O Chama, quer dizer, eles tinham interlocutores. Eles podiam discutir tese. Então, para a população, era uma coisa muito mais consciente. Não era juntar pessoas e botar para escrever num livro. Não era só brocar. Ou se dá maquinal, quase um maquinal, né? Então, eu acho que a população do Distrito foi muito importante para as gerações que vieram depois, que viram que podiam ascender, fazer. O segundo concurso que houve aqui, os 3 primeiros classificados são 3 funcionários nossos de cartório. Um era funcionário do Fernando, o outro, em segundo lugar, era meu funcionário, que é o Carvalho, do terceiro Linhota. O do Fernando é o Elísio, também um excelente tabelião, de Taguatinga. E o terceiro é o Afonso. Quer dizer, são pessoas que vieram que esse movimento, vamos dizer, mais, vamos dizer, o profissionalizado, intelectualizado, os atingiu. Agora, voltando à doutora Maria Tereza. Eu acho que aqui nós temos o primeiro estágio, que é o tabelião, e o segundo estágio, que é o registrador. O registrador examina o título, no fundo, ele entra no exame do título, ele examina o direito, ele não faz só o exame perfunctório, superficial, na forma, não. Ele entra na essência do título. É o que eles chamam, a doutrina espanhola chama de qualificação imobiliária. E aqui nós, em vez de botar exame de título, que era muito mais fácil, chamamos hoje pernosticamente de qualificação imobiliária.
Eu, inclusive, ponho isso nas coisas, mas é um pouco pernóstico. É o exame do título. Exame do título na sua essência, né? Dá muito mais segurança. Muito mais segurança. E a gente nota isso porque os sistemas de qualificação imobiliária são, além do alemão, o alemão é perfeito. O espanhol, o português e o brasileiro. Mas, doutora Leia, eu tenho uma curiosidade, porque, como sabe, Brasília enfrentou muitos problemas com relação à terra. Isso. Sim. Esse é um tema que ainda perturba muito a gente. Somente a nós, né? E os cartórios certamente tiveram uma atuação muito importante nessa área. Então, essa é uma área que eu tenho curiosidade de saber como se comportaram os cartórios naquela época. E outra coisa que também nos preocupava aqui, porque volta e meia a gente enfrentava um tema desse, eram as chamadas procurações que eram lavradas Em em outros outro lugar e estados. serviam para transferir imóvel aqui. Sim. De procurações falsas. Eu fui isso que vítima de eu acho que eu bons comprei. profissionais nos cartórios certamente evitaram esses problemas. Bom, E outra coisa também, Leia, quando você for fazer a explanação, eu gostaria que você lembrasse um caso recente que aconteceu e que o seu cartório obstou vamos dizer assim, o afã do governo em regularizar o Noroeste. Sim. E vocês então tiveram que fazer uma análise profunda dos títulos e se unir através dos jornais. Sim. Não é? Dizendo, não, isso aqui não pode, isso aqui é assim, isso aqui não, o governo não pode, porque isso aqui é desse jeito. Quer dizer, é essa evolução que o desembargador Hermenegildo está falando. Você podia dar uma ideia? Eu adorei a pergunta, gostei demais da pergunta do senhor, porque eu já fui ameaçada de morte por grileiro. A senhora sabe disso, eu fui ameaçada de morte por grileiro. Assim, de telefone, a senhora faz sempre o mesmo caminho. Acho que a senhora não devia ser tão exigente ou tão chata. Bom, tive também eu tenho substitutos maravilhosos. O Toninho está comigo há 42 anos, o Aloysio está comigo há 41 e a Maria está comigo há 30 e tantos. Então, o senhor vê que só isso, só ter essa... E tinha a Suzana também, que faleceu, que ficou comigo também muitos anos, e eu também tenho o orgulho de ter 3 tabeliães do Brasil foram nossos funcionários. Eu já exportei, eu sou uma fábrica de tabeliães por concursos públicos. 2 em Brasília e 1 em Campos, Estado do Rio. Um concurso muito difícil também. Bom, mas foi muito difícil porque realmente o Brasília pecou no seu nascedouro por não ter feito uma ação discriminatória. Se tivesse feito essa discriminatória, e eu disse isso em 2 ou 3 anos de exercício, e um velho advogado da Terra Capa disse, a doutora é muito jovem, não sabe que uma discriminatória vai demorar 10 anos. 10 anos nós já estaríamos com ela feita há 30 anos. Quer dizer, o senhor fez uma pergunta fantástica. Então, isso... há 3 coisas nós sabemos, doutora Maria Tereza, doutor. O senhor não é mineiro, não. O mineiro sabe. São 3 coisas que dão morte, né? É barra de sarra, barra de córrego e barra de ouro. Terra é barra de córrego. Então, não é isso? Não é isso? São 3 coisas que dão morte. 3 circunstâncias que dão morte. Então, é a barra de córrego. E Brasília, de repente, foi uma realidade. Então, o valor da terra aumentou profundamente. E adquiriu Não valia nada antes, né? Depois passou a valer. E as pessoas, então, começam a vir os oportunistas. Vamos falar, não vamos chamar de grileiro, não, porque pode até me processar. Os oportunistas que viram oportunidades para, fraudulentamente, pegar alguns incautos. Por que alguns incautos? Eu acho que ali há um 71 de um lado e um 71 de outro.
se eu quiser saber. Se o terreno aqui vale o metro quadrado, vamos dizer, 1 hectare, vale, um exemplo, vou botar em termos de 10, e eu estou lhe oferecendo por 2, o senhor devia desconfiar. Mas o senhor também quer passar os 2 aqui para trás. Hein? Então eu acho que tem um 7-1 de cada lado. Estou usando uma linguagem policial, não sei se está muito feio para eu falar isso. Não, está perfeito. Hein? Então, eu acho que houve isso. Então, ainda quando eu estava ainda na 103, foi o nosso primeiro, vamos dizer, o cartório, no sentido do espaço físico, onde nos instalamos, depois do concurso, quando apareceu uma escritura lavrada pelo Digeta. Não tem nenhum... O Digeta podia lavrar, e eu que não podia registrar. Se eu quero. Em que 144 pessoas compraram uma gleba de terra pelo regime de condomínio, infrações ideais, o que era proibido pela legislação específica do Distrito Federal. E eu suscitei, fiz uma consulta ao juiz, o que eu faço? Suscito dúvida, porque isso era capitaneado por nomes de alta significação na República. A senhora conhece o caso? Conheço. Você conhece, mas não conhece. Alta. Quintas do Alvorada? Quintas do Foi o Alvorada. primeiro condomínio? Foi. Quintas do Alvorada. Foi. Por causa disso, eu fui chamada às altas patentes, queriam minha cassação. Eu tive os milhares de problemas. Então, eu fui ao juiz e ele falou, não pode, né? Me suscita dúvida. Eu falei, posso. Então, eu peguei. E havia um decreto expropriatório, mas ainda não a desapropriação. Mas havia um decreto do governo federal dizendo que qualquer benfeitoria não seria indenizada, etc. Eu, neste parágrafo da indenização, era um parágrafo, eu suscitei a dúvida por esse parágrafo, dizendo como eu vou garantir a esses 144, que é uma coisa ilegal, que eles vão fazer e o juiz me deu, o promotor e o juiz, ambos, que eu não podia... Nós já tínhamos um juiz de registro público? Foi o doutor Carlos Gomes São Román, que fez um belíssimo coisa, porque vamos dizer, os oportunistas, estou usando oportunista como uma figura de retórica, é a figura de retórica. A competência era da primeira vara, né? Era acumulativa da primeira vara. É acumulativa. Então, não, você aqui é do professor. Ele disse, será que não arranjo mais que eu estou falando? Não, a gente arranja. Bom, e aí o doutor São Romão, e eles pegaram quem para... Imagine, uma menina de 26 anos, que eu tinha 26 ou 27 anos, não menos, 25 anos, vamos dizer 27, 28 anos, arrostar o poder. Aí quem não, quem é que vai contestar minha dúvida? Nada menos Caio Mário da Silva Pereira. E o fez com muita elegância e muita ironia comigo. Me chamava a jovem oficial, a ilustrada oficial. Ele era muito chique. Mas ilustrada, mas ele com uma ironia, a jovem oficial, a ilustrada oficial. É muito bom, né, de direito civil. O condomínio de corporação, a melhor coisa que tem é dele. Mas mais na 4.591, de que ele é autor. Então, e depois nós ficamos muito amigos, eu e o professor Carumai. Inclusive, 2 vezes eu fui a Belo Horizonte a convite dele, almoçar na casa dele, discutimos direito. Porque ele achava assim, pois, mas a senhora é corajosa, né? A senhora é petulante, né? Bom, então isto foi, levantei, e para nossa surpresa o tribunal achou que eu não podia, tenho isto, pôr numa apelação, porque apelaram, achou que eu não podia entrar na essência do título, contrariando toda a doutrina e toda a jurisprudência. Mandou registrar? Mandou registrar. E aí foi aberto. Agora, eu gosto muito do seguinte, porque corre no tribunal atualmente que eu sou grileira e que eu incito a grilagem. Mas por
que isso, né? Ó tempora, ó mores. Você registrou, né? Afinal de contas, Não, que eu então eu tenho várias. Não, porque eu suscitei umas 5 dúvidas de registro. E de repente, quando estaria, porque querem saber exatamente o caso, eu não posso, porque eu estou respondendo um processo administrativo sobre esse caso, eu não devo falar. Mas é absolutamente legal. Tudo que você puder. Eu não devo falar porque eu sou. Então, mas hoje eu sou. Mas o Laje é porque corre assim, você não como leva, você mudou de lado, você que. Agora, com isso estava aberta a grande porteira. Também, pelo fato de você estar respondendo a um processo administrativo, você não dá esse depoimento aqui, não. Não, de eu chegar, dizer. Coisa, não vamos. Uma pesquisa. De memória, de fatos relevantes. Não vamos entrar, não vamos abaixar o nível. Então, eu acho que ali estava aberta a porteira. Quinta da Alvorada. Em Quinta Alvorada. Eu ouvi dizer posteriormente. à época, Leia, não sei se é verdade, eu era juíza na época, não me recordo, Sim. que essas pessoas, esses incorporadores, eles inclusive procuravam pessoas muito importantes. Sim, gradas, chamando pronto, chamando gradas, para dar a afeição. Exatamente. E o trânsito, né? A facilidade. Exatamente. Professora, posso beber sua água? Ou você já não bebeu? Já bebeu? Não vou saber se eu Bebe a teve. minha lá de cá, né? Nós já pedimos. Já pedimos, eu estou à espera. Não tem tanta ansiedade. Não vai morrer de sede, né? Não, mas eu acho que foi isso. Esses vamos dizer, empreendedores, tinha assim, uma série de pessoas da maior importância social. São pessoas escoladas e que procuravam ter um respaldo. Isso. Então, foi na época da ditadura, com grande a quantidade de generais e coronéis, isso. Eram as 4 estrelas. Então eles procuravam. A Fazenda Taboquinha também calçada. É esta Taboquinha. A Taboquinha foi o Quintas da Alvorada foi uma frase, vamos dizer, uma porção de terra na Taboquinha. Eu tenho uma série de problemas, hoje também tem muito problema lá em Sobradinho também, que Sobradinho, a cidade cresceu muito para aquele norte, né? Mas aquele jardim botânico, etc., tudo é Taboquinha ou Paranoá. Tudo é Taboquinha. Aqueles loteamentos que agora estão sendo resolvidos, né? Terras públicas, né, Leia? Algumas públicas, quer dizer, não podia ser fracionada, loteada. Mas nem se sabe ao certo. Eu tenho a convicção que são terras públicas. Mas eu acho que há alguns enclaves de terras particulares. Por isso que eu disse que a grande solução que eu acho era discriminatória. Tivesse sido chamado todos, vamos apresentar todo mundo a sua titulação. Se discriminava e hoje não teria esse problema, esse caos, vamos dizer. Caos de frações. O menor lote da Terra Cap, da Nova Cap, era 20 por 40. Tem lotes de 10 por 15. Você imagina que é uma... É verdade. É o minimíssimo fundo. Sem previsão para espaços comunitários nenhum. O mínimo os apoios necessário para uma via, não é? Sem largueza, sem... Não, foi uma solução para a cidade, foi muito ruim. Mas veja que a gente está em busca aqui da história, não é verdade? Veja que esse fato ocorreu já há quase 30 anos e continua repercutindo nos nossos dias. Continua repercutindo e agora nos nossos dias, não é? Na justiça, no executivo, creio que também no legislativo, e nunca se conseguiu uma solução adequada porque começou mal.
é um problema que realmente é um marco na vida dessa jovem capital. Leia, e com relação a, vamos dizer assim, a adaptação dos cartórios ao crescimento da cidade? Bom, eu acho que Brasília foi realmente um polo intelectual e acho que foi um polo também de tecnologia aplicada aos cartórios. Por exemplo, eu fui o primeiro cartório a me informatizar todo aqui. E hoje eu tenho todo o meu arquivo digitalizado. Até eu convido os senhores, quando o cafezinho lá, mas compro para os minheiros e arranjo para um pão de queijo. O senhor arranjou mandioca frita, não é? Então, para tomar um cafezinho, para ver. Hein? Não, todos nós já gostamos de pão de queijo. Vocês levaram o pão de queijo para o mundo inteiro. É isso que vocês passaram as fronteiras. Hein? Mas nós temos um serviço muito bom hoje. Todos os cartórios, muito rápido, muito bom. Nós temos, por exemplo, um serviço de certidões feito por nós, bancado por nós, que nada acresce ao usuário, que ele pode pedir uma certidão negativa de imóvel para a compra de sua pequena propriedade, de pequeno apartamento, quando exige. Vamos dizer, no nosso cartório, no que funciona no Venâncio 2000, nós temos 2 cartórios. Por nossa proximidade, nós é que mais atendemos essa central, porque somos perto, primeiro e segundo. De um imóvel em Planaltina, mas para receber essa certidão em Taguatinga. E no prazo legal, que são os 5 dias úteis, o senhor terá essa certidão de um imóvel situado em... Então pede-se no plano piloto ou ao revés, quer dizer, não há problema. Isso é uma coisa... Agora eu acredito que seja mais fácil identificar essas procurações falsas. Mas eu lembro de ter até processado um cartório, não era aqui de Brasília, não. De Belo Horizonte. Que aceitou uma procuração falsa, transferiu o imóvel com aquela procuração falsa e a falsidade era grosseira. Você lembra de algum caso desse que tenha examinado? Lembro que o senhor deu a melhor sentença que eu vi em termos de registros móveis de procuração falsa. E eu era a pessoa que tinha comprado o corpo de gás, foi aplicado em minha vítima. O senhor sabe disso. Foi o cartório de Belo Horizonte. Ferraz? Não foi, não. Foi Ferraz. Eu ouvi falar na Foi Ferraz. Ele veio aqui, apareceu um corretor com uma procuração de um cartório, de um imóvel ali no setor de mansões isoladas, que é onde eu queria viver. E foi muito engraçado, porque eu não optei, eu tinha o sonho desse terreno, quem optou foi o Toninho para mim. Uma coisa. Ele se instalou no Hotel Nacional e fez virar praça, que tinha isso publicado 3 ou 4 vezes no Correio Brasileiro. Na sua sentença é maravilha, não é porque foi favorável a mim, não. Porque o senhor estudou profundamente os liames do mundo notarial e registral. E ele fez, aparecendo várias pessoas, mas ele queria dinheiro. Eu estava viajando, estava de férias. O Toninho arranjou um dinheiro emprestado num banco e comprou uma coisa. Falou, olha, comprei o terreno que você queria. Ali onde você queria. Não era o que você queria, ali onde você queria. Quando um dia, um embaixador amigo meu no telefone disse assim, escuta, você comprou um terreno em tal lugar? Eu falei, lógico, comprei, Zapa. Por quê? Porque a procuração era falsa. Eu falei, como? Terreno de um colega meu. Só que esse embaixador era da minha terra, quer dizer, conhecer meu pai, minha mãe, conhecer minha família. Eu disse, essa moça não é uma vigarista, vamos sentar e vamos fazer. Essa procuração, inclusive, o dirigente teve um cuidado enorme, porque eu não estava em Brasília. Ele ligou para o cartório e confirmou a procuração. Ele ligou e eles confirmaram que tinham lavrado? Que tinham lavrado. Mas esse cartório, né?
Foi esse. Então, esse cuidado eu acho que deve ser tomado. Toda vez que você vai fazer uma transferência de um imóvel, o cartório de notas, estou falando do cartório de notas, né? Por procuração, dá uma ligada para o cartório onde foi lavrado. Isso não há obrigação legal, mas há um cuidado do tabelião, do notário. E o dinheiro, por ser meu, por saber que eu não tinha dinheiro, porque foi. Então ele ligou para confirmar, a procuração confirmar. E isto eu ainda não recebi ainda o dinheiro. Eu ganhei a ação pela conta Terra Cap. O senhor me mandou botar contra o cartório, contra a Terra Cap. Eu preferi a Terra Cap, porque o cartório era vigarista demais. Então, fui a Terra Cap e até hoje eu ainda não recebi. Não estou me lembrando bem, mas eu sei se que o funcionário levou o livro no hotel. Hotel, como o nome daquele? Normandie. É isso aí. Era o hotel. Ali na Avenida Afonso Pena. Era o melhor hotel de Brasília. Era verdade. Mas você vê, começa por aí, né? E quem descobriu os malandros foi um delegado aqui de Brasília. Com muita. Ele foi pelos telefones, foi ao Hotel Nacional e conseguiu os telefones. Os interurbanos que ele deu, pelos interurbanos levantou. A incidência foi muito grande. Eu me lembro de ter dado 3 sentenças de nulidade da transferência. E um queria ouvir testemunha lá em Portugal, compreende? Que a questão era muito complexa e tal. Isso era para ganhar tempo. Para procrastinar. Eu falei assim, não, pode deixar, compreende? E marquei a audiência. É complexo? Bom, então vou marcar para você apresentar as razões por escrito. Chegou no dia lá, ele entrou, queria ouvir testemunha no exterior, não é isso? Quarta rogatória. Mas aí foi até um caso que o tribunal também ficou, o Eduardo falou assim, Risma, você fez isso? Fiz, que eu peguei a audiência para fazer apenas a apresentação de razões escritas, não é isso? Aí eles não apresentaram, vieram com chicano, eu falei assim, não tem audiência, coisa nenhuma, rasguei o termo de audiência, aí o advogado reclamou para o tribunal, o Eduardo falou assim, Risma, como é que você faz uma coisa dessa e tal? Assim, rasguei sim, porque estava fazendo chicano, não admito isso, e aí quando eu fui responder a reclamação, eu já dei a sentença, mandei cópia da sentença, vocês façam o que vocês quiserem, mas aqui comigo não vai fazer chicano. Mas eles usavam de todos os argumentos, a sua sentença. O senhor realmente estudou o problema nos mínimos detalhes. Eu conheci o problema dos mínimos detalhes. Olha, essa sua sentença nós fizemos publicar. Nós foi publicado no Boletim de Direito Imobiliário do Brasil. Nós não conseguimos publicar. Como uma sentença que, colocando, não botamos nomes, só para não. Mas é uma coisa que se faz. Lateralmente a essa sua atividade cartorária, você também foi presidente da Associação da Nacional. Nacional. Você representou o Brasil em outros países, não é? Nessa área eu tive a honra dada pelos meus colegas de, antes de ser presidente da NOREG, eu presidi 8 delegações brasileiras a congressos internacionais. Agora, isso talvez porque eu fosse de Brasília. Eu sempre digo que a geografia me ajuda muito. Geografia, porque tem gente competente, muito mais do que eu, por exemplo. O Rio Grande do Sul tinha uma oficial do registro móvel que era de uma competência que faleceu, extraordinária, a Glaci Costa. Eu reconheço perfeitamente esse posicionamento do Rio Grande do Sul. Mas acho que nenhum teve assim, a paixão que você teve pelo registro público. É verdade. Não, eu gosto. Isso eu acho gosto. que você... É porque eu entrei com 23 para 24 anos, eu estou com 67, quer dizer, eu passei, passei a minha vida. Acho que foi um casamento, você teve uma paixão também pelo registro. Então... Você tem esse merecimento. Não tem dúvida nenhuma. Agora, então, depois eu também, fiquei 8 anos,
Eu presidi a delegação brasileira e quero dizer com uma certa, um sucesso, êxito, porque eu nunca brigava com os colegas, dizia, você quer ficar na terceira comissão, que vai ver o direito de superfície, ou que você que prefere aquelas limitações ao direito de propriedade impostas pelo poder público? E sempre, estou dizendo, algumas coisas que se já se discutiu muito antes delas virem por ordenamento jurídico, direito de superfície, restrições ao direito de propriedade, impostos pelo poder público, coisas. Então isso foi nos abriu a cabeça do registrador brasileiro, essas idas e ninguém ia passear, porque todo mundo ia com o seu próprio dinheiro, então tinha que aproveitar o tempo. Olha, já que a senhora está falando desses congressos, sim, eu vou fazer uma pergunta que não é propriamente de memória. Sim. A gente sabe que o direito alemão tem a propriedade cadastrada, por isso a presunção é absoluta. Absoluta. Aqui no Brasil é relativa, é juris tanto. Nesse congresso, por acaso se discutiu a possibilidade de implantar nos países latino-americanos essa propriedade cadastrada que transmite essa presunção absoluta? Bom, eu acho que eles veem o Brasil como o país mais perto, a comunidade internacional imobiliária, que hoje ela é, vamos dizer, capitaneada pelos registradores espanhóis, que são os mais cultos, os que têm uma doutrina maior, onde conversar com o colega espanhol se aprende nos mínimos detalhes. E eu fiz nesses 40 anos algumas grandes amizades, inclusive sou madrinha de filhos de colega, de casamento de filhos de colega. Eu vou para Espanha para ser madrinha de casamento. Eu acho que é uma coisa um pouco exagerada. Bom, então eles veem que o Brasil é o que tem mais perto. Eles dizem assim, em todos os pressupostos, os princípios de direito imobiliário, vocês só não têm o da fé pública, que é a presunção absoluta. Nós começamos com o registro paroquial, né? Mas aquilo era a maneira de separar o público do privado. Foi a maneira das terras públicas do privado. Então ele falou, por que vocês não fazem vocês estão muito mais perto que nós, os próprios espanhóis. Vocês só faltam para vocês o princípio da fé pública. Vocês têm a continuidade, têm a especialidade, tem todos os princípios do direito imobiliário, só faltam vocês o princípio da fé pública. Mas eu acho que o Clóvis não quis fazer exatamente porque ele tinha um registro paroquial, ele conhecia aquele negócio, o povinho que ele tinha aqui, é mais ou menos a piada, sabe? Que o povinho que é diferente da cabeça do alemão. E o alemão, o registro é levado por juízes. E é presunção absoluta mesmo, não há nada. Bloqueia o imóvel, quer dizer, é uma redoma completa, uma massa sobre o imóvel. Agora, eu acho que o Brasil, na América Latina, o resto da América Latina, é muito difícil. Nós podemos. Nós podemos. Podemos. Fala da sua experiência que você iniciou, não sei se já estávamos gravando ou não, na Rússia. Bom, então, quando eu estou na Noreg, o secretário-geral do Cinder é uma organização internacional de direito imobiliário, chama Centro Internacional de Direito Registral. Registral é imobiliário, é o imobiliário e o de mercantil, que no Brasil é mais, essa parte mercantil é mais das juntas comerciais. E lá no resto do mundo ele é responsabilidade dos registradores. Então o secretário-geral, que é um espanhol, agora não é um outro espanhol, agora hoje é um outro espanhol, porque os espanhóis são os que têm mais. Eles estavam querendo levar, quando a Rússia acabou na União Soviética, a Rússia e a Bielorrússia procuraram o Centro Internacional de Direito Registral para que fosse feita uma lei de terras nesses dois países. Então eles foram lá, dois espanhóis lá, viram a situação, então resolveu fazer uma comissão
botando pelo menos 2 continentes isso. Eles nos convidaram, a mim, isso foi, eu posso dizer que não foi o Brasil, foi a mim. Porque eles sabiam que eu trabalhava, que eu sentaria e trabalharia. Porque eles tinham muito medo de quem fosse à Rússia para passear. Turismo. Um francês e 2 espanhóis. E foi uma experiência. Eu cheguei lá com 22 abaixo. Nós trabalhávamos o dia inteiro. E Qual agora, era a situação legal de terras que você encontrou lá na Rússia? eu contei. Primeiro eu quero falar do ambiente humano. Todas as pessoas, ninguém tinha formação jurídica. Então eles não tinham pensar jurídico. Era muito difícil você falar, hein? Não existia. Hipoteca, quando nós falamos, eu tive que falar sobre hipoteca, 2 coisas que eu não esqueço. Relação de condomínio e hipoteca, que eles davam texto, cada um de nós explicava isso. Lógico, nós tínhamos um intérprete em espanhol. Não havia propriedade. Então eu falei que a não pagamento, que eles queriam muito levar capitais privados para lá. E por isso até nós fomos para Samara. Samara é lá perto do Cazaquistão, onde são feitos os automóveis Lada. É o polo industrial deles. E eles queriam fazer investimentos estrangeiros. Então nós dissemos que a hipoteca seria a melhor coisa usando a lei de terras, que poderiam botar isso em terra. Aí eles falaram, o que é hipoteca? Então, o não pagamento se retoma o imóvel. Como? Retoma o imóvel? Como? O imóvel é meu, como é que vão retomar? Quer dizer, é dificílimo de explicar que a propriedade se divide em vários direitos. Então, outro foi também dizer que os prédios em Moscou estão caindo, a não ser na rua principal, eles são literalmente assim, caindo, assim, degradado. Então eles queriam saber como é que faziam. Então nós falamos, vocês fazem uma comunidade é o condomínio. Então explicamos, cada um daria um dinheiro para eles fazerem esse para restaurar. Mas, vamos dizer a um russo, a um compatriota nosso, que ele vai deixar de tomar o seu vodka. O vodka, quando eles chegam operários, chegam em casa, vai tomar, para botar dinheiro para coisa, que isso é obrigação do Estado. Então, realmente, deixa eu ver, eu tive 2 oportunidades. Primeiro em Moscou, quando eu peguei não sei quantos graus abaixo, eram quase 30, 22, me diziam, para eu não me desesperar, mas eu descobri que eram mais. Quando ficamos 15 dias, depois, 6 meses depois, eu fui com um calor de 40 graus a Samara e a Moscou para ver como estavam desenvolvendo coisas que nós tínhamos explicado a eles. E houve um bom entendimento? Houve um bom entendimento, parece que o negócio vai sensivelmente, vai... Agora, o lugar onde estava mais bem resolvido era a Polônia. Que os livros de registro estavam intocáveis, impecáveis, do dia. Quer dizer, então você pode fazer uma recuperação, seria muito mais fácil. Uma memória seria muito mais fácil. Eles incluíram um aforamento lá, só por curiosidade? Eles têm uma espécie de um aforamento. Eles têm uma coisa muito engraçada, que tem uma continuando do revista comunista, uma comissão que faz uma avaliação e depois ela diz por quanto tempo você pode usar a propriedade até que você queira, de fato, comprar. Que não é um arrendamento, seria mais parecido com um aforamento. Não é um aluguel, mais com um aforamento. E que vai pagando uma simbólica. Uma simbólica. Mas o mais parecido, tudo em Moscou é diferente. Aí depois nós tivemos 2... Bem, no Congresso de Punta del Este não apareceu ninguém. E em seguinte, em Punta del Este, o Congresso foi em Moscou. E aí eu tive em Moscou mais 15 dias e pela primeira vez eu passei. Que depois
do Congresso, nós E você tem notícia de que esse processo está se está indo, aperfeiçoando? está se aperfeiçoando, mas está assim, aperfeiçoando não. Ele está indo. Isso é necessário uma geração. Geração. Não é? A senhora Pra precisa poder 80 situar, anos. né? Eram 80 É, anos, ninguém tinha pensado Está nisso. sendo praticado, naturalmente, depois vai ser aperfeiçoado. Exatamente. Por enquanto eles estão fazendo um bom dever de casa. Como diz o Rafael dizia, a nova realidade. é muito sencillo. João, muito sencillo para o francês, porque o francês falava espanhol também, porque ele era casado com uma espanhola, quer dizer, então foi uma coisa boa, porque só foram usadas duas línguas. E isso foi uma coisa muito boa para mim. Eu acho que foi muito boa, eu acho que foi boa para Brasília e para o Brasil. E para aqui Brasília também. é. Não vamos pegar uma registradora aqui que nasceu em Barra do Piraí e botar lá. Exatamente. É histórico isso. Oleia, e esses, vamos dizer assim, essas experiências que a partir da criação realmente da efetivação da Noreg, Sim. Essa expansão que houve, essa organização da Noreg Sim. e essas experiências mundiais, como é que você vê isso? O Brasil se aproveitou muito de experiências Muito. No ou Registro Móveis, muito. também deu Muito. também, Vamos lá, leasing imobiliário. A primeira vez que eu ouvi falar no leasing foi no Congresso Internacional. A propriedade de tempo compartido, que é o time sharing. Aquele negócio, você aluga um hotel que a senhora tem direito a 1 ano por mês, um mês por ano, você tem o time share. Também ouvi falar no... Mas isso tem progredido muito, esse timeshare. Não faz muito tempo, em Belém eu vi, eles lançaram um prédio e eles vendem para você, digamos, uma unidade ou mais de uma nesse sistema de timeshare. Agora, o senhor sabe quando a primeira vez que eu ouvi falar nisso? Em 1984, no Congresso Internacional. Foi? E aí, no congresso seguinte, a gente trazia e reportava isso aos colegas que ficaram no Brasil, porque todos não iam. E fazíamos isso como um tema do Congresso Nacional nosso. Isso tudo foi objeto de legislação depois, a partir time sharing, da Noreg? sim. Time sharing foi. O Direito de leasing? superfície, nós ajudamos muito. O leasing, vamos ver mais coisas. Meu marido tem um amigo que comprou em Londres um apartamento, ele mora no Rio de Janeiro, por 60 anos. Sim, o máximo que ele faz é 99. Por 60 anos. Sistema de leasing? Não, o apartamento é dele. Agora, depois de 60 anos, ele volta para a imobiliária. Eles têm imobiliárias assim. Quer dizer, ele é um homem dos seus 70 e tantos anos, quase 80. Não passa por duas gerações. Ele obviamente, né, não vai Agora, vou dar utilizar uma os coisa 60 só de quem está no métier. Toda City de Londres, City é onde a parte de Londres, é a Wall Os Street de negócios, Londres. Toda ela é com um sistema de direito de superfície. Esse tipo de direito que é muito parecido com o direito de superfície. É um direito de superfície. A bandeira londrina, que tudo em Londres é diferente, né? A senhora sabe o que é? Não é? É diferente, né? Tudo em Londres é diferente. É porque são exceções. Então, é um direito de superfície. E toda a City de Londres, toda ela, tudo é com 99 anos, que é o máximo. 99 anos. O máximo. O máximo. A primeira vez que eu vi um contrato desse foi do cônsul do Brasil, de Londres, que era hoje já está vivo, o embaixador Ovidio Melo, que nasceu na minha terra, ela nasceu lá embaixo para ele também. Ele, a mulher, e eu estava visitando, ele falou, Ovidio, você comprou esse apartamento? Que bom, ele me convidou para almoçar. Ela falou assim, por 99 anos. Eu falei, como? Então, Quer dizer, e em seguida entrou não o direito de chegam superfície, vamos dizer, num sistema latino. Passa, no inventário ele passa, direito e o ação. resto, ele passa o restante. Pelo restante, pelo residual. Pelo residual. Leia, agora uma coisa. Como é que tem sido, durante esses 42 anos de sua carreira, o relacionamento dos extrajudiciais com o tribunal, com os juízes do registro de imóveis?
Como é que tem sido Bom, isso? eu acho que até os 2 últimos juízes, nosso relacionamento era ótimo. E aí ficou um pouco conflitado com o Dr. Paulo. Não, Dr. Paulo. Gente, como eu sou feliz, as pessoas que não gostam de mim, eu esqueço. Paulo Mortari. É o juiz. Paulo Mortari. É o juiz do registro de votos, atualmente? Não, ele agora é. Não, no registro público, não. Agora ele é meu colega lá em Guarulhos, ele fez concurso. Ah, fez concurso pra lá. E também o que saiu agora também era muito problema. Nós tivemos alguns problemas. Fora isso, nosso relacionamento foi da melhor categoria. Que isso também eu penso que interessa, é de interesse público. Sim. Este projeto que está no Congresso para... PEC 471. É. Sou contra. Pois, mas eu digo, repercutirá aqui em Brasília? Não. Brasília é a única unidade da federação que não tem isso. Isso eu digo assim, eu sou contra por filosofia e até por coerência. Se eu cheguei onde eu cheguei, de Barra do Piraí a um registro de imóveis em Brasília, é concurso público, porque ele não foi. Isso é um meio. Não houve influência de espécie alguma. Não houve influência. Então, e segundo, a minha unidade da federação, graças a Deus, nós temos todos e os concursados têm 2 cartórios vagos, cujo concurso fizeram concurso, não apareceu ninguém. Quem passou não quis, não se interessou. Era um cartório Recife. Recife não, era o Nota na Samambaia, que era, eles achavam que era um problema. Mas só esse que nós temos com uma pessoa. E não, eu vi anteontem no Diário Eletrônico que tem uma moça num cartório de títulos e documentos civil de Taguatinga, que é só existe civil, porque o colega passou numa outra unidade da federação e parece que passou em Pernambuco. 2 foram para Pernambuco, 2 colegas foram para Pernambuco agora. Quer dizer, agora vão abrir as vagas aqui. Mas também não tem ninguém naquela situação dessa vergonhosa emenda. Deixa eu te contar uma coisa, Léo. Eu estou te interrompendo. Não. Esse projeto é um projeto que é nocivo do ponto de vista democrático, do ponto de vista da isonomia, né? Intelectual. Agora, já que não repercute aqui, graças a Deus, né? Tudo indica vai passar. Tudo indica. Mas o Toffoli disse que vai. Leia. O Supremo não vai. Já tem ocorrido casos em que, por exemplo, o corregedor baixa normas para serem obedecidas nos cartórios e essas normas sejam contestadas pelos oficiais, por isso, por aquilo? Já tem acontecido. Já tem acontecido. Já tem acontecido, mas eu acho que não põe muito a culpa nas corregedorias, põe nas assessorias. Porque o corregedor também não é um especialista, então as assessorias têm levado, inclusive até matéria contra a lei, dispositivos contra a lei. E aí vocês levantam a dúvida, ou então vocês vêm aqui e muitas vezes a gente vê a coisa e se reúne. Eu não tenho de memória, viu, né? Sim. Mas alguns cartórios extrajudiciais têm sido objeto de algumas reclamações aqui, porque agora eu sou ouvidor, né? Sim. Então eles me trazem, mas quando não é pepino, eles já me trazem pronto. Eu tive 2 reclamações esse ano. 2. Uma de uma senhora que, quando aí o Toninho resolveu, mas que senhora, ela não sabia o que ela queria. Isso acontece muito. Por exemplo, eu ganhei 100 em acessibilidade. Foi um cartório que ganhou 100 em acessibilidade. Eu tenho, porque os meus colegas estão fazendo banheiro, correndo, etc. O meu não. Pode usar o meu banheiro, pode usar o banheiro dos funcionários. Eu tenho um banheiro, um toalete para senhoras e um para homens, porque as portas dão para entrar cadeira de roda em todos. Não há problema. E eu estou no shopping center, quer dizer, no shopping center também se presume que tem um banheiro para andar, com toda a acessibilidade. O público hoje é mais exigente.
talvez a gente já possa dizer que estamos caminhando para virar cidadão, né, Rita? Mas, graças a Deus, graças a Deus. Eu digo para os meus funcionários o seguinte: vocês gostam de fila quando vocês vão ao banco? Tem gente que gosta. Não. Tem gente que gosta. Não. Eu estou convencido. Você tem gente que gosta? Eu estou convencido que fazem fila para tudo. Mas eu digo para os meus funcionários, eu tenho 5 moças no balcão, né? Então, moça é melhor. Porque o homem, quando começa a discutir, discute. E quer sair, às vezes, de fato, a moça não é mais diplomata. Então, eu digo para elas, vocês gostam de fila, não? Gosto de banco, gosto de caixa na loja americana, de entrar na fila, não. Então, vocês querem que as pessoas, que o usuário daqui, quem nos paga, façam fila e com boa cara? Não. Eu acho que fila é uma Isso coisa. funciona. Eu procuro fazer o melhor serviço. Eu procuro. Eu acho que a gente faz uns relatórios, eu não sei se tem tomado conhecimento. Eu recebo relatório. Porque sempre é uma contribuição, né? Às vezes é uma bobagem, uma coisa simples, mas quem está usando, o usuário é que sente, porque ele vai lá, né? O usuário tem algumas queixas do Poder Judiciário como um todo, muito justas, porque durante anos e anos ele não tinha direito a nada. Não tinha direito a reclamar, não tinha direito a sugerir, não tinha direito a nada. Então agora as coisas melhoraram um pouquinho e eu acho que esse relacionamento também melhorou. As pessoas estão mais afáveis, está ficando mais agradável. Olha aí. Ele quer discutir mais, ele quer discutir mais. Não, pode. Alguma sugestão que você queira dar? E dizer isso que você disse que agora é permitido o módulo rural. O módulo mínimo. Antigamente não era permitido. Hoje é permitido o módulo mínimo e agora a Terra Capita já depositou, já o governo, não foi a Terra Capita depositou no Noroeste. Alguns, vamos dizer, condomínios trouxeram toda a documentação com base na Lei 67/66, que é a lei do loteamento urbano, porque foi por um decreto do governador já considerado que pode ser legalizado. Considerado poder não ser legalizado, alguns. E já trouxeram, mas eles não têm os pré-requisitos. Então, eu fiz publicar o edital e apareceram várias pessoas impugnando o edital, então eu trouxe para vários expulsos, só que eu tive que pegar uma Kombi. Tanta documentação que lá no Noroeste? Não, no Jardim Botânico. Não, o Noroeste, E a própria Terra Capita é que vende esse Jardim Botânico, né? Não, ela está legalizando agora. É? Legalizando. Se eu quiser o senhor dizer para o seu amigo conhecido, que eu compro nesses condomínios, é que eu posso comprar. Se eu me disser uma barbada, eu trago, porque é legalizado. Nós estamos em... Agora, já tem um condomínio que foi legalizado, que chama Chapéu de Pedra, lá na saída de Belo Horizonte. Lá para sair de Belo Horizonte. Mas era um condomínio pequenininho, feito por um arquiteto, com tudo. Ele tinha uma gleba, ele usou tudo da 6766, tudo perfeito, ele fez perfeito. Mas depois morreu. Eu exigi tanto dele que ele morreu. Tanto, pobre Gladson, eu tenho uma tristeza enorme. Porque eu exigi, ele fazia era uma peregrinação no cartório. Eu e Toninho. E eu dizendo, Gladson, eu quero o resultado do teu condomínio. Mas você me traz mais esse documento? Você me traz mais esse documento faltou. Esse documento... E ele fez. Ele morreu. Você matou. Não, coitado dele, ele cansou. Leia, o que você acha que deve, que pode, que deveria ser melhorado? Ou em que direção, vamos dizer assim, a situação fundiária do Distrito Federal deve seguir para um bom resultado? Os seus conselhos
para os que estão ingressando nesses concursos? Bom, vamos primeiro, eu adorei ter vindo aqui, adorei estar entre amigos. Nós agradecemos. Fundamentalmente, eu fiz uma coisa que eu nunca, porque sentença não se agradece, mas hoje, 40 anos depois, eu disse, sua sentença foi perfeita. Só perfeita, em público, hein? Sua sentença, nunca falei isso com o senhor, nunca. É verdade. E a senhora e o Sebastião me tirou muito. Você me deu quem? Você me deu foi reais? Não, reais foi aquele que tiveram hoje. Não. Qual foi o direito civil que você me deu? O parte geral? Eu desconfio que eu devo ter dado a parte geral e também família e sucessor. Família e sucessor. Reais foi aquele que é o Vilela. Por sinal, foi muito bom. João Batista. Vilela, ele que me deu. Bom, foi muito bom ter vindo aqui para falar um pouco da minha vida, dos meus sucessos, de como eu sou ligado a essa casa. Não quero chorar. E eu tenho uma ligação familiar nessa casa e tenho uma ligação de amigos. Nós somos no Walter, somos amigos desde 1960. E outros, o Géser, quer dizer, milhões de pessoas que eu conheço. E eu acho que o tribunal, eu não quero o grande manto, guarda-chuva do tribunal, um manto para me proteger eu não vou me refugiar nesse manto. Agora, eu quero sempre que o tribunal saiba que eu procuro dar o melhor de mim. E que ele, quando eu não fizer, me exigir. Aquilo que o Sebastião falou. Está muito bom, mas vamos melhorar. Vamos melhorar. Que o tribunal não nos veja como nos veja como amigos, como parceiros. Porque não é porque nós somos privados, porque nós não vamos ser parceiros. Porque nós temos um serviço. Não, nós somos um serviço público. Apenas que ele é de uma maneira exercido em caráter privado por delegação. Mas no final o serviço público, que é este serviço, tem que ser bem prestado. É verdade. Tem que ser prestado na melhor categoria. No dia que eu não puder prestar, eu vou para casa, cuidar de neto. Porque eu ainda tenho uma de 1 ano que eu ainda posso ajudar a cuidar. Né? E sobre a situação fundiária de Brasília, eu acho muito difícil hoje qualquer discriminatório. Hoje é impossível. Eu acho que nós estamos agora pelo fazer uma discriminatória à brasiliense, uma legislação à brasiliense, uma regulamentação à brasiliense, pegando o que se pode ter da lei e para conseguir, com o tribunal, com os poderes, com o poder, fundamentalmente o poder executivo, para se dar uma solução, vamos dizer, de mercado, mas não mercadológica no sentido econômico, financeiro, de mercado, porque hoje é uma realidade, nós não podemos... É o fato consumado. Sim, eu recebo os juízes mandando que eu registre partilhas de imóveis que não são regularizados. Como é que ficam essas famílias? Porque eles são arrolados em inventários e eles não podem ser. Então, eu acho que nós temos que dar uma solução à brasiliense. Agora, sempre lembrando que nós temos um grande, quase com uma grande missão, é de não deixar uma cidade completamente terra demolida, não, terra devastada para as outras gerações. Você acharia útil, Leia, que o tribunal, por exemplo, promovesse uma reunião para se discutir? Eu acho que sim, entre as inteligências. A nossa comissão poderia sugerir isso, entre uma inteligência. Já se pensou tanto sobre esse assunto, sabe? Eu acho que tem, sabe... Mas ouvir os extrajudiciais. Falta disso. O MP também já fez
Só que Tem vários taques, né? sempre esbarram, porque não adianta dizer, olha, está tudo ilegal. Temos que arranjar uma solução. Exatamente, é isso. É isso. Uma solução brasileira. O MP fez um termo de ajustamento de conduta e que nós estamos, para mim, é uma bíblia. Eu vou lá ver. Esse condomínio está no termo de ajustamento de conduta. Então, são mais de 300 condomínios. Tem um grupo de promotores jovens que Não, ainda não. Depois tem muita dificuldade de raciocinar em termos de procurar uma solução para a cidade. Ele fica ali em cima daquele Eles acham só o erro. O erro. O senhor sabe, agora eu vou... Contribui, né? Não contribui. Houve um membro do Ministério Público que pediu a mesma coisa para mim 3 vezes. Eram assim, 400 mil matrículas. Militantes matrículas. Pediu 3 vezes. Como se eu não tivesse cumprido, manda. Eu falei, a 4ª vez que me pediu, eu vou dizer que é como mesmo esse negócio de moral, assédio moral. Porque eu vou dizer, eu vou levantar que estamos fazendo assédio moral. Porque a 4ª vez, 1000 e tantas matrículas que eu já entreguei, 2ª vez, 3ª vez, se tivesse 4ª vez, seria assédio moral. Não pode nem falar isso, que vão trocar. Assédio moral mesmo, me senti menosprezada, minha autoestima foi lá para baixo, será que eu não estou cumprindo? O que ele quer? Essa cidade tem alguns problemas. O senhor colocou um problema muito, você tocou no termo da ferida, que são muito jovens ainda. Tem que entrar numa solução. Não é numa ilegalidade, procurar numa solução. Que será dos males o menor. Porque não adianta, se a gente insistir nisso, é tudo ilegal, quer dizer, você não contribui e o tempo vai passando, o problema vai se agravando. As pessoas vão morrendo, vão separando, vão não sei o quê, e os partidos... Não há quem controle. E os seus conselhos e as suas considerações finais? As minhas considerações finais, eu não conselho que harmonia, paz e que a gente continue ainda com esperança, né? Esperança na justiça, esperança nessa cidade, esperança na amizade, né? Tá certo. Não é? E vamos melhorar. E os senhores, muito obrigada, que vocês foram técnicos, muito obrigada.